Shalom para você, irmão e irmã. Estamos começando mais um encontro em casa, buscando resgatar as verdades perdidas, sem política, sem comércio, sem proselitismo religioso. Nosso intuito é resgatar a verdade para que você possa seguir o Criador de acordo com a perfeita, boa e agradável vontade dele. Vamos orar nesse momento? Nosso Eterno, sabemos que temos que passar por muitas lutas nessa vida para te servir. Mas sabemos que a recompensa será grandiosa, Pai. E sabemos que a tua bondade e a tua fidelidade vão nos amparar a cada momento. Seja com as famílias que estão nesse momento reunidas, ou pessoas sozinhas para te buscar em espírito e em verdade nesta manhã de Shabat, de teu dia especial. Pedimos o perdão em nome do nosso Messias. Amém. Queridos, bem-vindos. Nós estamos em mais um estudo sobre o apóstolo Paulo e todas as mentiras que o sistema católico protestante forjou dentro dos próprios escritos de Paulo para torná-lo uma espécie de antinomista, ou seja, alguém que era contra a lei, alguém que era contra Israel, antissemita, alguém que era totalmente cheio de novas doutrinas e ideologias. E nós vamos desmistificar tudo isso que é dito sobre o apóstolo Paulo. Como você já deve estar acompanhando todos os sábados, nós temos aqui examinado esses ataques contra os escritos do apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro, o Kefa, nos alertou que muitos indoutos inconstantes iriam torcer as escrituras e para a sua própria perdição. E isso está acontecendo nesse momento. Associam Paulo ao rapto secreto, eles o colocam como fundador do cristianismo e dão a entender que Paulo era antitoral, contra a lei do Eterno, e, portanto, os cristãos podem participar de festas pagãs, seculares, e a mentira do dízimo, a mentira da trindade, a mentira do templocentrismo, tudo isso atribuído à figura do amado Shaul HaShalia, que é o apóstolo Paulo, mas como é conhecido. Bom, nós sabemos que nas suas cartas estão mensagens, primeiramente, escritas no contexto de judeus que se converteram ao Messias e também a irmãos que eram gentios, não de Israel, que se juntavam a esses irmãos israelitas e participavam, se reuniam em casas. E nós temos desmistificado o que é distorcido no livro de Romanos, o que é distorcido no livro de Coríntios, o que é distorcido no livro de Gálatas. E nós vamos continuar um pouco hoje o livro de Gálatas para terminar a compreensão deste que é um dos livros mais utilizados por aqueles que são contra a lei do Altíssimo, que detestam Israel, que também defendem uma linha teológica de uma religiosidade sem obediência aos mandamentos. Então, nós vamos desmistificar isso mais uma vez. Para recapitular um pouco, em Gálatas 3, verso 21, diz o seguinte: logo, é uma conclusão, né, do que ele estava falando anteriormente. Se você quiser ver o vídeo que nós estudamos, isso é o vídeo da semana passada, as mentiras do sistema contra Paulo. Logo, a Torá é contra as promessas de Eloá? A resposta está aí. De modo nenhum. Porque se fosse dada uma Torá que pudesse vivificar, digamos, se existisse algo que poderia realmente transformar o homem, levá-lo à salvação, à justiça, na verdade teria sido pela Torá. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela emuná em Yahushua, Hamashia, fosse dada aos crentes. Então veja, mais uma vez, é muito claro que a Torá não é o meio de salvação.
O meio de salvação é a fé, a emuná no Messias. Tanto é que a Torá levou todos os homens a serem encerrados no mesmo patamar, nivelados pelo chão. Todos estão de igual modo condenados em desobediência, para que no Messias, pela fé do Messias, eles fossem redimidos. Salvação somente por meio do Messias. Esse que é o ponto da carta aos Gálatas. Mas antes que a emuná viesse, estávamos guardados debaixo da Torá e encerrados para aquela emuná que se havia de manifestar. Então veja, nunca existiu salvação pela lei, como alguns teólogos ou cristãos afirmam. Sempre a humanidade esteve debaixo da condenação da Torá. Todos foram considerados pecadores, transgressores, com o objetivo de quê? Visando a emuná que haveria de se manifestar. Todos os santos do passado se fiavam no Messias que ia vir, não nas obras deles. Isso é óbvio. Moisés, Daniel, Jó, todos esses homens, eles confiavam plenamente no Eterno, que ele iria enviar o seu filho, o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Sabendo que o Eterno tem um padrão, que é a Torá. Sabendo que, de maneira nenhuma, nós devemos trabalhar como abolidores da Torá, como antinomistas, mas pelo contrário, entender a função da lei dentro de uma sociedade, entender a função da lei dentro de um código moral e ético para a humanidade, como um bem dado pelo Criador para toda a humanidade. De maneira que a Torá nos serviu de guia para nos conduzir ao Mashiach, ao Messias, para que pela emuná fôssemos justificados. Então, a lei nos serve de guia, ou é um mestre escolar, é um professor que nos leva ao Messias, nos mostra a dependência de um Salvador. Mas, depois que veio a emuná, já não estamos debaixo de mestres de escola, porque todos os filhos de Iá, pela emuná no Mashiach, porque todos quanto fostes imergidos no Mashiach, já vos revestistes do Mashiach. É importante entender que o que Paulo está dizendo aqui, que quando você está revestido do Mashiach, você já não precisa de um mestre de escola, não é o Mashiach romano, não é o Messias, o Jesus romano, que veio abolir a Torá, que veio rejeitar Israel, que veio liberar geral. Não é esse Mashiach, é o Mashiach hebreu, é o Messias que cumpriu a Torá. Quando você se reveste do Messias verdadeiro, você se reveste de justiça, você se reveste de obediência aos mandamentos do Pai, como ele afirmou que havia guardado todos os mandamentos do Pai, e aquele que o ama ia permanecer no seu amor, como ele tinha permanecido no amor do Pai. Em João 15:10. Então você se reveste do Mashiach. Você não precisa mais que alguém te ensine, por exemplo. Você não precisa mais que de uma letra, digamos assim, de algo, de coisas físicas, de obras humanas para se revestir de justiça. Você tem um Messias na tua vida e isso te leva a obedecer, isso te leva a andar em conformidade com a palavra. É esse o entendimento que Paulo está trazendo. Quem tem o Messias tem a Torá. Quem tem só a Torá precisa do Messias. É isso que ele está falando. Nisto não há Yahudi, não tem judeu, nem goi, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um no Mashiach e Yeshua HaMashiach. Muitos teólogos estão usando esse texto hoje para dizer, tá vendo, ó, não tem mais distinção de gênero. Tá vendo, ó, não existe mais, vamos dizer assim, diferenciação de pessoas, de raças, de credos, até de fé. Será que é isso que está falando aqui? Que o movimento feminista pode usar isso? Não é macho nem fêmea? A ideologia de gênero pode usar esse texto? Bom, com certeza, irmãos, não é isso que Paulo está falando aí. Não é. Aqui, os que não entendem dizem que Israel acabou como o povo do Eterno. Que o Yahuwah rejeitou completamente Israel e que agora só existe a igreja cristã. Se um judeu quiser se salvar, terá que se converter ao cristianismo.
E o interessante é que os homossexuais usam exatamente esse texto torcido para alegarem que se não existe mais diferença entre homem e mulher para o eterno, então também não existe mais diferenças matrimoniais. Logo, homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher. Vejam a que ponto um texto mal interpretado causa na mente de alguém que não entende. Bom, o que nós entendemos nesse texto é que o Messias nos preenche perfeitamente na verdadeira obediência à Torá, a justiça perfeita. É por isso que Yahushua é chamado de Yahushua, né? Justiça nossa. Por isso que Jeremias o chama assim, justiça nossa, Jeremias 23. Porque com o Mashiach, nós estamos plenos de tudo. O verso 29 diz isso: se sois do Mashiach, então sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ou seja, já que ninguém conseguia cumprir a Torá com suas próprias forças, e nem conseguia expiar seus pecados passados, sua desobediência passada, então o Mashiach nos torna descendentes de Abraão, nos torna herdeiros, perdoa os nossos pecados e nos capacita a ser obedientes. Por isso que Paulo fala da diferença entre a primeira aliança e essa renovação que houve da aliança, que é totalmente fundamentada no verdadeiro, que é o nosso Messias. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja proprietário de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Yah enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a Torá, sujeito à obediência da Torá. Bom, aí vai. Para redimir os que estavam debaixo da lei, ou seja, o legalismo, os preceitos de homens, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Eloá enviou aos vossos corações o Ruach de seu próprio filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Eloá no Mashiach. Mas quando não conhecias a Eloá, servis aos que por natureza não são Eloá. Mas agora, conhecendo Eloá, ou antes sendo conhecidos por Eloá, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, ou seja, legalismo humano. Como eu já te falei, o problema é que na Galácia eles queriam introduzir tradições e até exaltar a circuncisão como meio de salvação, o que está errado. Tanto as leis humanas, inventadas por preceitos humanos, como as coisas do Eterno, que são elevadas a um patamar de Salvador, aos quais, de novo, quereis servir. Guardais dias, meses, tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para conosco. Queridos, aqui não está falando dos dias, os meses, tempos e anos do Criador, não. Está falando dos meses, dias, meses, tempos e anos dos rudimentos do mundo. Está aqui. Eu vou simplificar aqui para você. O que são os rudimentos do mundo? Vai ter um agora, dia 2 de novembro, dia de finados. É um rudimento do mundo, não é do Eterno. Outro, dia 31 de outubro. Né? Deixa eu ver quando é que vai ser. Terça-feira. Halloween. Isso é uma festa satânica, um rudimento do mundo. E como várias das festas judaicas que não estão na escritura, festa da árvore, festa das luzes, um monte de invenções que não estão na Torá. E até algumas mudanças em relação às festas que o Criador fez. Né? O Yom Teruah eles chamam de Rosh Hashanah, Ano Novo. Quer dizer, colocam outra conotação em cima daquilo que deveria ser seguido na escritura. Então tudo isso, o que os homens inventam, é o rudimento do mundo. Tanto é que tem muitas religiões que criam regras próprias e o povo segue com alegria,
Por quê? Porque se for o mandamento do Criador, há uma resistência, há uma luta. Mas se for o mandamento de homem, se mandar comer até fezes, o povo come. Isso é um absurdo. Eu tô até para fazer um vídeo aí de uma religião que tem 20 regras absurdas que não estão em lugar nenhum da Escritura. Eu vou depois mostrar para vocês isso aí nesse canal. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também sou como vós. Nenhum mal me fizestes, vós sabeis que primeiro vos anunciei as boas novas, estando em fraqueza da carne. E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um melar de Arro, um anjo de Arro, como Yeshua Hamashia mesmo. Gálatas 4. Estou em Gálatas 4 agora, no verso 14. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível for, arrancareis os vossos olhos e mudareis. Aqui Paulo dá a entender que a aflição que ele sofria, a fraqueza da carne dele, era esse problema de vista que ele tinha. Tanto é que ele cita em Coríntios, né, que tinha um espinho na carne, e esse era o espinho na carne que Paulo possuía, né? Ele sofria muito com essa enfermidade, e os Gálatas se compadeciam dele, né? Paulo, se eu pudesse, eu daria minha boa visão para você, Paulo. E ele fala dessa questão aqui. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a Emet, a verdade. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que o Machia seja formado em vós. Eu bem quiser estar presente convosco e mudar minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me, o que quereis estar debaixo do legalismo? As versões dizem, né? Lei, né? Debaixo da lei, ou seja, da obediência legalista, pelas obras, preceitos de homens. Não ouvis vós a Torá? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que as que têm marido. Queridos, Shaul está falando que a primeira aliança era baseada na fé do Messias. Mas os homens, eu repito, os homens, os líderes religiosos, tentaram colocar a primeira aliança como o fim em si mesmo. E Paulo estava tendo um problema muito sério, porque os irmãos eram batizados no Messias, começavam a aprender a fé, o caminho antigo, a fé hebraica, e esses perturbadores chegavam lá e diziam, isso aí não vale nada, esse batismo não serve de nada, e esse Yeshua de vocês, Yahushua, não serve de nada. O que mais importa é vocês circuncidar e praticar esses ritos e tradições, rituais de purificação. E isso estava minando a fé na Galácia, porque eles estavam invalidando a fé no Messias e colocando os preceitos e tradições humanas acima disso. E até coisas boas da Torá acima disso. Então, Paulo está repreendendo esse problema. Paulo não escreveu Gálatas para anular a lei. Vamos deixar claro isso. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. É exatamente isso. Pessoas que querem seguir uma letra, uma checklist, né, uma lista de preceitos ou exigências religiosas, eles acabam fazendo isso. Eles perseguem aqueles que não estão dentro das tradições humanas, dentro de religiosidade. E o que Paulo está adereçando é esse problema, a religiosidade versus a fé no Messias, que
completa tudo na vida daqueles que a possuem. Eles vão guardar os mandamentos naturalmente, sem uma checklist, sem uma lista de obrigações, sem passar pelo crivo humano. E cada um de nós estamos em níveis diferentes espirituais. Agora, a porta de entrada é o batismo no Messias. Crer no Messias hebreu e seguir os mandamentos, aos quais ele veio nos ensinar e nos dar exemplo. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Exatamente, quando você aceita o Messias, você está livre dos preceitos humanos, de religiosidade. Você passa a praticar naturalmente as coisas contidas na Torá, na lei. Porque o Messias nos leva à obediência aos mandamentos, não à desobediência. Isso é muito óbvio. Ele ensinou, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Em João 14,15. Ele também diz, em João 15,14, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. 1 João 5,4 diz que este é o amor do eterno, que guardemos seus mandamentos. Seus mandamentos não são penosos. Ok? Então, Gálatas está falando exatamente isso. O legalismo versus a obediência ao Messias de coração, pelo Espírito. Então, a carta aos Gálatas é justamente isso, queridos. A salvação, justificação por meio da fé. Não por meio de obras humanas, não por meio de imposições humanas, não por meio de religiosidade, mas uma salvação que advém da fé no Messias, que redunda em boas obras. É interessante que a maioria das pessoas que leem a Bíblia não conseguem distinguir a relação entre graça e lei. Deixa eu mostrar para você uma coisa interessante que talvez nunca te mostraram. Mesmo Efésios 2, que diz que é pela graça, que não é pelas obras, e esse texto também é muito mal compreendido e mal utilizado, ele traz uma verdade juntamente com essas afirmações. Vamos ler. Porque pela graça sois salvos, ou pelo dom imerecido, né? Por meio da fé, ou emuná, lealdade. E isto não vem de vós, é um dom de ar. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora o verso 10 é o texto que todos pulam, queridos. Todos teólogos e igrejas e líderes e até cristãos pulam. Porque somos feitura sua, criados em Yahushua HaMashiach para as boas obras, as quais o Deus preparou para que andássemos nelas. Então vamos lá. Se nós somos feitura do Criador, um novo homem, uma nova criatura, criados no Mashiach para boas obras, como então a graça anula a obediência à Torá? Isso não faz sentido. Outro texto, Romanos 1,5, diz: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Está muito claro. A graça nos é dada para a obediência, nos dá poder para obedecer, tornarmos filhos obedientes. Outro texto, que eu já li no sábado passado, Romanos 3,23, diz assim, 3,31, perdão, diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei, ou a Torá. Então, a emuná verdadeira, ela estabelece a Torá. Todo espírito que contradiz essa verdade e fala que ninguém deve obedecer mandamento nenhum, na verdade, é o espírito do antimessias que está chegando. Ele é o iníquo, ou melhor, o anômos, ele é contra a Torá. Ele se opõe aos mandamentos, ele se opõe à verdade. E nós precisamos examinar realmente o que essas cartas estão falando para ensinar aos nossos irmãos cristãos a verdade que está contida aí nessas cartas. Mas vamos falar de uma outra carta agora, que é a carta aos Efésios, se eu não me engano. Vamos ver se é essa mesmo. Está no nosso roteiro aqui.
vamos lá. Carta aos Tessalonicenses, melhor. Paulo fala em 1 Tessalonicenses sobre ressurreição, santificação, preparação para a segunda vinda. E ele é um dos poucos profetas da renovação da aliança que cita o anticristo e em relação à segunda vinda. E eu tenho que mostrar o que Paulo realmente está falando aqui, porque muitos utilizam esses textos para afirmar que vai haver um arrebatamento secreto. Ok? E que esse arrebatamento secreto vai ser depois, ou melhor, vai ser antes da manifestação do anticristo. E Paulo escreve essa carta justamente para indicar aos irmãos a ordem desses acontecimentos. Então nós vamos para a 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E eu gostaria de ter mais tempo de ler tudo e explanar tudo, mas eu vou dar uma pincelada naquilo que é mais importante, é o mais urgente para nossa salvação. A 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz o seguinte no verso 1 em diante. Ora, irmãos, rogamo-vos pelo retorno de nosso Salvador, Yahushua HaMashiach, e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia do Mashiach estivesse já perto. Então, nos tempos do apóstolo Paulo, muitas pessoas estavam ansiosas, inquietas que a vinda do Messias já iria acontecer naqueles dias. Você já ouviu, por exemplo, alguém dizer assim, olha, Jesus pode voltar a qualquer momento. E isso é uma mentira. Jesus não pode voltar a qualquer momento. Nós vamos entender por que ele não pode voltar a qualquer momento. No sentido de que, enquanto em vida, você pode vê-lo voltando agora, daqui a meia hora, ou daqui a uma semana, daqui a um mês, ou até daqui a um ano. Vou explicar. Como tem muitos vídeos na internet dos profetas aí do YouTube falando de arrebatamento em data X e Y. Ele diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes, ou seja, a vinda do Messias não vai ocorrer, sem que antes da vinda do Messias venha a apostasia, que é decair, que é um falling away, um afastamento da verdade, é uma mudança das crenças na fé verdadeira. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o homem do pecado, ou seja, ele é anti-Torá. Filho da perdição, um termo usado para Judas, se refere ao mesmo personagem, o anticristo. Então, antes que o Messias volte, o anticristo tem que se manifestar. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Eloá ou se adora. De sorte que se assentará como Eloá no templo de Eloá, querendo parecer Eloá. Então, ele, primeiro, antes da vinda do Messias, e nós estamos falando aqui de qualquer vinda que seja, ele tem que se assentar no templo em Jerusalém, e ele tem que se exaltar como se fora o eterno. Não os lembrais de que estas coisas vos dizia quando estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então, é preciso haver uma mudança na estrutura mundial para que ele se manifeste. E há algo que o detém. Esse algo que o detém aqui, ele está relacionado aos poderes estabelecidos. É muito importante entender que esse espírito do anti-messias já existia nos dias dos apóstolos, só que ele não havia ainda se manifestado diretamente. O espírito estava lá, mas não havia se manifestado. Então, algo tinha que ser retirado, e esse algo tem a ver com os poderes estabelecidos,
com o sistema atual de religioso, o sistema atual de governo, tem que ser tudo removido. Tem que ser removido o protestantismo, tem que ser removido os princípios que regem o mundo judaico-cristão, tudo isso tem que ser mudado, tem que casar homem com mulher, tem que legalizar a prostituição, eles vão ter que legalizar as drogas, eles vão ter que mudar toda a conjuntura atual para que esse governo assuma. E isso resiste até o momento em que ele vai aparecer. E então será revelado o iníquo, a quem Yeshua HaMashiach desfará pelo assopro da sua boca e a aniquilará pelo esplendor do seu retorno. Então, queridos, como o antimessias vai se revelar depois do arrebatamento, se ele vai ser destruído na vinda do Messias, pelo brilho da vinda do Messias. Então não faz sentido a teologia do pré-tribulacionismo, ou seja, que vai haver arrebatamento antes da tribulação, antes da manifestação do anti-Messias. Na verdade, quando Paulo fala sobre a vinda do Messias, ele não está se referindo a uma abdução alien, como muitos entendem que o arrebatamento será, mas a um translado. Ou seja, você vai ser levado de uma parte da terra para outra. Vamos ver aqui o que diz aqui em 1 Tessalonicenses 4, 16 em diante. Porque o mesmo Yeshua HaMashiach descerá do céu com alarido, com voz de Melahim, com voz de arcanjo, e com o shofar de Eloá, trombeta do Eterno. E os que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, transladados, levados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar Yeshua HaMashiach nos ares. E assim estaremos para sempre com Yeshua HaMashiach. Muitas pessoas interpretam esse texto dizendo, vamos ser levados pelo espaço e vamos viajar pelas constelações até chegar num lugar da habitação de Deus que é no espaço profundo, depois da Via Láctea, depois de várias constelações e galáxias. Não é isso que Paulo está falando, meus irmãos. Não é assim que os hebreus, que os discípulos criam. A Escritura é muito clara que nós seremos levados para encontrar com o Messias em Jerusalém. É onde ele se assentará no trono de Davi. Vamos ver aqui um texto que traz essa verdade maravilhosa, mostrando como o reino do Messias se cumprirá na ótica hebraica. Não na ótica protestante católica, mas na ótica hebraica. Onde ele vai reunir o seu povo. Em Mateus 25 diz o seguinte, falando da gloriosa vinda do nosso Salvador. Deixa eu compartilhar com você a tela, que está assim. Bom, aqui está, em Mateus 25, diz o seguinte: E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos, então se assentará no trono da sua glória. Bom, onde é esse trono? E como se dará essa reunião? E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Bom, quando o Messias dizer vinde e possuir o reino, a herança não é o céu. A herança é a terra de Canaã, é Jerusalém. Não é o céu que está preparado desde a fundação do mundo. É o reino
eterno. E, portanto, eles serão reunidos diante dele e ele separará os bons dos maus. Como a parábola de Mateus 13 fala que separar joio do trigo. O trigo é guardado no celeiro e o joio é separado do outro lado para ser queimado. Então importa dizer que essa separação se dará aqui na terra e que a recompensa será aqui na terra. Uns para serem queimados, reunidos para ser queimados, outros reunidos para herdar o reino, para herdar com o Messias, para reinar com o Messias durante os 1000 anos. Isso é muito importante de se compreender. Bom, queridos, há muito mais que eu poderia falar sobre essa questão da vinda, da segunda vinda e do anti-Messias, né? Mas nós vamos deixar isso para estudos posteriores às terças, que nós estamos estudando o Apocalipse texto por texto, e nós vamos estar abordando claramente o espírito do anti-Messias e revelando isso para os irmãos, e nós vamos estar abordando essas questões do arrebatamento, essa questão da ressurreição e os detalhes que Paulo fala na segunda carta aos Tessalonicenses. Mas vamos lá. Carta aos Efésios. É importante ressaltar que em Efésios não havia templos ou igrejas cristãs como Roma ensina. Isso é uma mentira. O que acontecia é que haviam judeus conversos ao Messias e gentios que estavam aceitando o Messias reunidos nas casas dos irmãos. Então, Paulo fala sobre a grande fenda, o grande abismo que havia entre o céu e a terra, como o Messias unificou o céu com a terra. No capítulo 2 ele fala da união entre judeus e gentios. Havia um muro de separação, o Messias derrubou esse muro, mas é interessante frisar que este muro ele foi derrubado para que os gentios pudessem se unir aos judeus conversos ao Messias, e não judeus se convertendo, por exemplo, à Igreja Católica de Roma, ou à Igreja Evangélica. Não foi isso que Paulo escreveu, misericórdia. Vamos aqui analisar um pouquinho a questão dos Efésios, como realmente está. Efésios 2, Efésios 3, versos 2 em diante, diz... na verdade, eu tenho que abordar um pouquinho de Efésios capítulo 2, porque é vital para a nossa compreensão, para desmistificar as mentiras que Roma conta. A igreja cristã agora tem a primazia, a maior importância, então todo mundo tem que se dobrar à igreja cristã, aos cruzados, aos pastores evangélicos. Será que é isso que Paulo escreveu em Efésios 2? Vamos lá ler aqui exatamente como está escrito. Ok, Efésios 2. Chegando. Ok. Diz assim: ele começa falando do exemplo do Messias que se esvaziou, se tornou humilde até a morte, e ele continua falando sobre como o Messias vem para reunificar a todos no Pai, desfazendo a separação que havia e mostrando como esse trabalho foi perfeito na vida, no ministério do Messias. Vamos lá. Efésios 2 mesmo? Aliás, Efésios 2, estou errado aqui. Agora sim, vamos lá. Ok, diz o seguinte. No verso 12, que naquele tempo estava sem o Mashiach,
separados da comunidade de Israel. Ou seja, nós não éramos israelitas, nós estávamos fora da terra de Israel. Para você ser um israelita, você tinha que se unir ao povo de Israel, né, e praticar os mandamentos do Eterno. Naquele tempo só havia essa forma, ser israelita. E estranhos às alianças da promessa, não tendo confiança, e sem Yahweh no mundo. Mas agora, no Mashiach, Yeshua HaMashiach, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue do Mashiach, chegastes perto. Porque ele é a nossa Shalom, o qual de ambos os povos fez um, Yahudim e Goim, judeus e gentios, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Havia uma parede que colocava os gentios fora de Israel, nós gentios fora da comunidade de Israel. E o Messias derrubou essa parede para que nós possamos o quê? Se unir a Israel, fazer parte da comunidade de Israel, tendo abolido na sua carne a inimizade. Isto é, a lei das ordenanças contida em preceitos de homens. E como é bom ter uma versão clara, né? Que não está se tratando dos mandamentos do Eterno, os preceitos de homens, né? Para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a Shalom. Para reconciliar pelo madeiro ambos com Eloá em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele ensinou as boas novas da Shalom a vós que estáveis longe, nós gentios, e aos que estavam de perto, os judeus, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Rua, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois goim, nós não somos mais brasileiros, por assim dizer, nós não somos mais forasteiros, mas sim concidadãos com os israelitas, formando a família de Yah. Aí o que a teologia de hoje ensina? Que você tem que se converter à igreja evangélica, ir para lá dar o dízimo, frequentar, para se salvar. Não precisa nada de Israel, não. E se o judeu quiser se salvar, o judeu tem que aprender lá a doutrina evangélica. Ah, meu irmão, isso não faz sentido. Não no contexto da fé hebraica, não no contexto da visão hebraica dentro das cartas de Paulo, já que ele era hebreu, né, e israelita. Vamos lá. Então, voltando aqui, Paulo fala da união entre judeus e gentios, e ele fala do mistério do Eterno, um mistério que estava escondido. O coração do Eterno guardava até que se cumprisse essa plenitude do mistério dele nos nossos tempos, que é a revelação da salvação dele aos gentios, por meio do Messias. Interessante, no capítulo 3 ele fala do problema que havia na Galácia, novamente. O mesmo problema que existe hoje com aqueles que tentam judaizar a fé no Messias, no sentido de cumprir tradições, ritos humanos, invenções humanas, que não estão nas Escrituras. E no capítulo 3, está assim, no versos 2 e 3. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos ao Eterno em espírito, e nos gloriamos em Yahushua, HaMashiach, ou como chamam, e não confiamos na carne. Parece que Shaul está dizendo aos crentes gentios a tomarem cuidado com qualquer tipo de judeu, crente ou incrédulo. Não importando, tudo era os da circuncisão. Muitos utilizam esses versos de Shaul contra aqueles que pregam a fé hebraica, chamando-os de cães, maus obreiros, que confiam na carne por obedecer a Torá do Eterno, ou seja, deturpam completamente as palavras de Shaul, que segundo Pedro eles fazem isso para sua própria condenação. Então, Paulo está falando daqueles que querem cumprir os ritos que não estão na palavra, as tradições humanas, tradições até judaicas que não estão na palavra. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu.
Esse texto já derruba todas as falsas interpretações, pois Paulo estava se referindo àqueles que eram da circuncisão. Ele não fala em momento algum se eram judeus de verdade. O que nos leva a concluir que se tratavam de prosélitos dos fariseus e que confiavam na circuncisão para obter a salvação. Que não era o caso dos judeus crentes no Messias. Para confirmar isto, Shaul faz uma comparação consigo mesmo, dizendo que se alguém poderia confiar na circuncisão para a salvação, este alguém seria ele, pois ele era judeu de verdade. Então Shaul passa a expor suas credenciais de judeu. Verso 5 ele diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu. Então, essa palavra de Shaul, Paulo, é um tapa na cara dos prosélitos que queriam ser mais judeus que os próprios judeus. O pior é que ainda hoje tem gente assim, está cheio no YouTube. Gente que quer impor dogmas, quer impor tradições como meio de salvação, como pontos de salvação indispensáveis. Isso é um absurdo, já que as pessoas não sabem nem quem é o Eterno, não sabem nem quem é o Messias hebreu, não sabem nem o que é Torá. Como é que vai guardar essas coisas que não estão nem na Bíblia? Entendeu? É isso que complica tudo. Segundo o zelo, perseguidor da congregação, segundo a justiça que há na Torá, irrepreensível. Shaul declara que ele era irrepreensível ou íntegro, segundo a Torá. Agora, se isto lhe conferia salvação? Não. Como já dissemos, apenas ser filho de Abraão não confere salvação ao judeu. Ele precisa do Messias para obter a salvação de sua alma. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda pelo Messias. E na verdade eu tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Yeshua HaMashiach, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar o Messias. Então, Paulo não está considerando a Torá escória, o esterco, como alguns youtubers falam aí. Paulo não está considerando as escrituras esterco, como também alguns youtubers nécios, indoutos falam por aí. Paulo está considerando por perda as obras da carne. Aquilo que ele considerava como mérito próprio, justiça própria de salvação, como escória para que ele possa ganhar o Messias. Interessante que Paulo aqui não cita a palavra lei ou Torá, mas os anomistas insistem em dizer que Shaul estava se referindo à Torá do Eterno. Na verdade, o que Shaul considerava escória eram as centenas de regras e mandamentos de homens comuns entre os fariseus. Lembre-se de que ele se declarou fariseu por várias vezes. Filipenses 3:5, Atos 23, verso 6. Para concluir, se o apóstolo Paulo tivesse realmente rejeitado a Torá, por que então ele estaria guardando o sábado? Atos 16:13. Quando chegou o dia de sábado, saímos da cidade para junto de um rio, onde nos pareceu haver lugar para a oração. E sentados pregamos às mulheres que para lá também tinham ido. Atos 16:13. Frequentemente Paulo se encontrava nos sábados para adorar o Criador. Atos 13:42, judeus e gentios vinham ouvir Paulo. Atos 18, verso 1 em diante, Paulo fazia tendas de domingo, primeiro dia da semana, até sexta-feira, o sexto dia, e no Shabat ele convencia a judeus e gregos do Messias. Se Paulo realmente era contra a Torá, por que então ele guardava as festas santas? Atos 20, verso 16. Porque Shaul já havia decidido não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, pois tinha pressa com a intenção de celebrar o dia de Shavuot, Pentecostes, em Jerusalém, caso fosse possível. Atos 20, 16. Isso aqui, irmãos, já é mais de 30 anos após a morte do Messias. E Shaul Hachalia, como um discípulo, um apóstolo do Messias, estava guardando as festas. E 1 Coríntios 5,8 é o mais explícito. Portanto, celebremos a festa de Pêssar, o Páscoa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com matzot, pães ázimos da sinceridade,
e da verdade. Então, celebremos a festa é um verbo no modo imperativo. É uma ordenança. Vamos celebrar a festa. Celebrem a festa. Já que a Torá não foi abolida pelo Messias. Permanecei, porém, em Éfeso. Permanecerei, porém, em Éfeso até a chegada de Shavuot, Pentecostes. 1 Coríntios 16, 8. Então, se o Paulo era tão contra a lei, a Torá, assim, por que ele então praticava? Isso seria, no mínimo, hipocrisia da parte dele. E nós sabemos que o apóstolo não era hipócrita. Como pode um homem que, segundo alguns cristãos, dizem que as nossas tradições bíblicas judaicas foram abolidas, que não necessita mais serem observadas, pois ficou na velha lei, e foram consideradas escórias, se ele mesmo ensinava as nossas tradições aos gentios crentes? 1 Coríntios 11, 2 diz, realmente vos louvo, porque em tudo vocês se lembram de mim e observam as nossas tradições, assim como eu vos entreguei. Então, era o costume do povo judeu descansar nas festas, no Shabat, e assim eles continuavam praticando, tanto os gentios conversos como os irmãos judeus que aceitavam o Messias. 2 Tessalonicenses 2,15. Assim, pois, meus irmãos, permanecei firmes na fé e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Seja na palavra, agora preste atenção. A palavra aqui, gente, é a Torá. Não havia ainda o Novo Testamento, por assim dizer. Haviam já algumas epístolas, algumas cartas de Paulo, mas quando ele fala palavra, seja na palavra, é falando das escrituras, os profetas, a lei, os salmos, os escritos sagrados. Seja por nossa epístola. 2 Tessalonicenses 2,15. Então, os israelitas messiânicos consideram as cartas de Paulo como consideram a Torá muito mais, que é a base de tudo, como consideram o que chamam de Antigo Testamento. Quarta incoerência. Como pode um homem que, segundo alguns cristãos, dizem que os preceitos deixados pelo Eterno na Torá, como os votos, por exemplo, foram abolidos, que não necessitam mais serem observados, pois ficou na velha lei, ou são considerados escórias, se ele mesmo cumpriu os votos da Torá? Atos 18, 18. Mas Shaul, havendo permanecido ali muitos dias, por fim despediu-se dos irmãos na companhia de Priscila e Áquila. Navegou para a Síria. Depois de ter raspado a cabeça em Sencreia, porque tomaram um voto da Torá. Quinta incoerência. Como pode um homem que, segundo alguns cristãos, dizem que os preceitos deixados pelo Eterno na Torá, como a circuncisão, por exemplo, foram abolidos, que não necessita mais serem observados por nenhum judeu, que, na verdade, ele mesmo praticava a circuncisão em judeus? Anote esses textos. Atos 16, 1 a 3. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estavam ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia nazarena, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, tomando o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então, não cabe também a velha desculpa esfarrapada dizendo que Shaul estava querendo agradar os judeus do lugar, pois este argumento só faz piorar ainda mais a imagem e o caráter de Paulo, pois em Gálatas ele disse que nem mesmo Tito, sendo grego, foi obrigado a circuncidar-se. Gálatas 2:3. E em Listra, ele circuncidou o jovem Timóteo, pois entendeu que Timóteo, sendo judeu incircunciso, estava desobedecendo a um mandamento específico para judeus na Torá. Assim concluímos que Shaul era justo e cumpria exatamente as ordens do Concílio de Jerusalém, de não impor o mandamento judaico aos gentios. Então, não é que circuncisão era ruim ou que tivesse sido abolido, mas é porque isso não era uma imposição inicial aos gentios, e ainda muito menos como meio de salvação. E nós já explicamos isso milhões de vezes nesse vídeo no passado. É bom, é algo bom, mas isso para quem tem entendimento, isso muito depois, é um nível mais avançado de salvação, como os judaizantes faziam naquele tempo. Circuncisão é a que é do coração, conforme estudamos em
Romanos 2, 28 e 29. E o verdadeiro judeu não é o exterior, é o interior. A obediência aos mandamentos é uma transformação de dentro para fora, não de fora para dentro, como esses falsos obreiros estavam apregoando e assim derrubando as boas novas do Messias. Sexta incoerência. Como pode um homem que, segundo os cristãos, não cumpria mais nada da velha Torá do Eterno, pois foi abolida, que não necessita mais serem observados por coisa alguma, pois ficou na velha lei, se ele mesmo praticava rituais de purificação no templo, junto com os judeus nazarenos? Portanto, faça o que dissemos. Estão aqui conosco 4 irmãos que voluntariamente aceitaram fazer um voto. Junta-te a eles, purifica-te junto com eles e paga as despesas necessárias para que raspem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que dizem a teu respeito. Pelo contrário, andas tu mesmo guardando a Torá. Atos 22, 23 e 24. Sétima incoerência, irmãos. Como pode um homem que, segundo alguns cristãos, não cumpria mais nada da velha Torá do Eterno, pois foi abolida, segundo eles, que não necessita mais serem observados coisa alguma na velha lei, se ele mesmo fazia oferendas no templo de Jerusalém? No dia seguinte, Paulo acompanhou os homens e participou do ritual de purificação junto com eles, e entrou no templo para acertar o cumprimento dos dias de purificação e da oferenda que seria feita por cada um deles. Atos 21 e 26. Atos 24, 17. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. Oitava incoerência. Como pode um homem que, segundo alguns cristãos, pregou outros ensinamentos que não estão na Torá Sagrada, pois ele nunca se utilizaria das velhas letras da Torá e que já havia morrido para ela, se ele mesmo fez uma confissão pública, declarando que a congregação nazarena do primeiro século, na qual ele pertencia, estava de acordo com a Torá Sagrada e os ensinamentos dos profetas? Atos 24, 14, anote aí. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, o qual chamam de seita, é neste caminho que sirvo ao Deus dos nossos patriarcas, crendo em todas as coisas que estejam de acordo com a Torá e nos ensinamentos dos profetas. Então, queridos, nós podemos concluir que Shaul, ele não era antinomista, ele não era contra a Torá. Pelo contrário, Shaul cria em tudo que estava na lei e nos profetas. Ele era um homem zeloso da Torá, que defendia a palavra dos profetas. Ele era um homem que não dava desculpas para dizer que as promessas haviam sido abolidas e que os cristãos haviam herdado essas promessas, ou que eram condicionais. Em nenhuma epístola Paulo fala isso. Paulo não escreveu nenhuma carta para dizer que a lei foi abolida. Não. Ele simplesmente amoldou a fé dos mandamentos ao Messias. O Messias é o ponto de entrada. Ele é a Torá viva. Nosso Salvador é a justiça perfeita. Ele era o doador da lei e era o cumpridor da lei, ao mesmo tempo, aquele que iria nos capacitar, por meio do seu exemplo, a obedecer o Pai. Então, como podem hoje dizer que todo o mandamento foi abolido? Que de 600 mandamentos, só restaram, por exemplo, 9 mandamentos? Ou 8? Isso é um absurdo. Isso é mentira. Paulo escrevia nas suas cartas algo e fazia o que ele escrevia nas cartas. E nós sabemos que um homem é conhecido mais pelos seus atos do que por suas palavras. Até uma criança, ela assimila do adulto não o que ele diz, mas o que ele faz. E Paulo nos deixou um exemplo de obediência aos mandamentos. O Messias, Yahushua, que chamam de Jesus, nos deixou um exemplo de obediência. Todos os discípulos nos deixaram exemplo somente de obediência, não de desobediência. Então é muito grave
o que é feito pela teologia moderna cristã, descartando a obediência aos mandamentos em detrimento da graça indiscriminada. Ou seja, você pode fazer tudo o que você quiser, que você tem misericórdia, que você vai achar graça. É a graça barata, em que você tem liquidação de promessas, tem promoções de aceitação em troca de simplesmente cumprir alguns ritos religiosos. Isso não existe. Nós temos que seguir tudo que está nas Escrituras. Mas foi talvez um pouco estranho dizer isso, tudo que está na Torá e nos profetas. Há muitos cristãos que dizem, é verdade, nós temos que seguir a Bíblia, é verdade, ela é a nossa bússola, ela é o caminho, mas quando se trata de Torá, isso aqui não, isso aqui está fora. E aí ficam catando, querem manter o dízimo, que está na Torá, que na verdade era do sistema levítico, que não existe mais, e querem descartar o sábado, as festas do Criador, querem descartar todos os preceitos, os estatutos que o Criador nos orientou. Mas não tem problema não. O reino do Messias está chegando e ele vai ser moldado segundo a Torá. E quer queira ou quer não, todos vão ter que se encaixar. Vai ser com vara de ferro. Mas, felizmente, para aqueles que são vencedores, que são fiéis, que já buscam obedecer ao Eterno, esse reino será maravilhoso e ele será bem acolhido. Que o Eterno te abençoe, meu irmão e minha irmã. Fique na Shalom. Estude mais. Eu sugiro que você adquira a Bíblia Verdadeiro Nome. Está aqui, ó. Estou com... tá aí, a Jemima colocou a Bíblia Verdadeiro Nome. Restauração das Escrituras. Que traz os textos originais no hebraico, no aramaico, bem como as cartas do apóstolo Paulo, no seu contexto hebraico, não na sua visão católica protestante. Tá? Depois do pôr do sol, vai lá no site do irmão e adquira. Tá? É a lei, os profetas, a Torá, né? A Torá e os profetas. Ok? Shalom para você. Até o próximo Hangout.